Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Estamos na nossa série de mensagens, estudando a oração do Pai Nosso, aonde neste mês da família, estamos meditando nesta oração. Hoje o nosso tema é o perdão. Chegamos à fase, o momento mais crucial da oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Mateus 6, de 9 a 13. Mateus 6, de 9 a 13. Vamos juntos ler a palavra do nosso Deus nesta noite. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, que nesta noite nossos corações e nossas mentes estejam completamente, ó Deus, direcionadas ao teu desejo, ao teu querer, ó Pai. Pai, quebra aquelas camadas de nossa mente, do nosso viver, que precisam ser transformadas. Age, ó Deus, com a tua graça, o teu poder, que nos liberta, que nos transforma. Assim que pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Cada pregação neste mês tem sido um dos trechos da oração do Pai Nosso. E nesta hora nós vamos meditar sobre perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O tema perdão. Como que é o tema perdão para o irmão, para a sua família? Família é aquela grande arte de colocar os assuntos que são indigestos debaixo do tapete ou no fundo do armário, né? Então nós vamos deixando e vamos levando as coisas como nós podemos, né? A gente gosta de cantar a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vai levando e vai levando. E vai passando por coisas que nunca chega um momento de um ajuste. E muitas vezes, infelizmente, se não tem um momento de ajuste, de quebrantamento, infelizmente, parece que o elástico chega um momento que chega a ficar tão esticado que ele se rompe. Uma das coisas mais tristes para mim no ministério pastoral é acompanhar famílias e infelizmente chegar no desfecho de um divórcio. E geralmente o divórcio chega porque não há perdão. E Jesus nos ensina em sua oração sobre a temática do perdão. Perdão tem a ver com dois grandes olhares que nós precisamos ter em nossas vidas. A primeira é a visão vertical. Precisamos regularmente pedir perdão a Deus. Sim ou não? Regularmente. Para não dizer, às vezes, diariamente. Às vezes estamos em um momento em nossa vida, em nossa jornada, que ficamos tão sensíveis e ficamos, às vezes, com tanta dificuldade de cumprir e viver a palavra de Deus, que caímos por qualquer coisa. E por isso precisamos, e Jesus ensina na sua oração modelo, a perdoar, a pedir perdão. Então, a primeira pessoa a quem devemos pedir perdão é a Deus, nossa visão vertical. E a segunda pessoa que precisamos pedir perdão é na visão horizontal, que são então os nossos familiares. Oh, queridos irmãos, como que é a sua família?
a que você nasceu nela? Como que era a sua família? Era uma família que sabia resolver bem as coisas? Com bom diálogo, né? Ou a maioria de nós pode ter crescido, fica quieto, menino, né? Não é motivo para você chorar. Então nós, na grande maioria, não fomos bem criados e educados para lidar bem com nossas emoções, nossos sentimentos. E infelizmente, a geração que vem, ela ainda atrapalhou mais o processo. Porque, não, eu não quero ser tão rígido como os meus pais foram. Então os pais se tornaram como? Libertinos. Então não fazem nenhum tipo de cobrança aos filhos. E aí os filhos então vivem uma vida que não conseguem prestar satisfação para ninguém. Eu ouvi uma história que eu achei incrível essa história. O jovem veio, a mãe veio do interior e pediu um emprego para um empresário para o filho. E quando foi, o jovem veio, começou a trabalhar, o empresário, em consideração àquele pedido, porque conhecia aquela pessoa, colocou para trabalhar, explicou a função, e no outro dia precisava que alguém ajudasse numa outra função. E ele foi e conversou com essa pessoa, e a pessoa virou e falou assim: tá bom, eu posso ajudar hoje, mas eu tenho que ficar na minha função pela qual eu fui contratada, senão você tem que me pagar 1 hora extra. Ele estava ali trabalhando porque alguém pediu para que desse uma oportunidade de emprego. E ele então não soube reconhecer e ter gratidão por isso, e aí queria exigir. Mas aí aconteceu um erro no trabalho. E no erro do trabalho, o empresário levou um prejuízo. E o rapaz praticou o que ele fazia em casa, escondeu, porque infelizmente a mãe dele escondia as coisas do pai. O prejuízo veio. Ele chamou o jovem para conversar. Ele virou e falou assim: mas isso é culpa sua, porque você me mudou de função. Queridos irmãos, o perdão é uma disciplina essencial na família. Você foi criado igual eu? Peça perdão para o seu irmão. Não vou pedir. Então abraça o seu irmão. Só vai soltar quando pedir perdão. Alguém passou por essa experiência? Mas a gente tinha que pedir perdão. Dá para você entender que determinadas coisas precisam acontecer dentro da rotina da família, porque isso vai formar não apenas o caráter, mas vai formar também a disciplina profissional dos filhos. Perdão é uma matéria essencial dentro das famílias. Queridos, ao longo dos meus anos ministeriais, eu já vi tantas situações horríveis, porque as pessoas não conseguem perdoar. E se você olhar o que Jesus está nos ensinando, seguindo um pouquinho mais o texto, verso 14 e 15, olha o que Jesus ainda nos adverte. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Queridos irmãos, a disciplina do perdão é a disciplina da confissão. A disciplina da confissão, ela é libertadora. Quem acha que esconde algo do outro, cria uma redoma de enganos, de mentiras, que não consegue sair desse labirinto depois. Porque é na confissão que há a libertação. É na confissão que as portas vão ser abertas. Queridos irmãos,
eu já vi pessoas escondendo coisas terríveis. E sendo que a palavra de Deus nos orienta a um caminho libertador, que é o caminho do perdão. A confissão a Deus nos liberta para termos mais profundidade e intimidade com Deus. A disciplina da confissão ao outro, para que haja então a execução do perdão e haja então a resolução dos conflitos da alma e do coração. Uma das cenas mais tristes que eu já vi na minha vida, uma filha chegar ao momento do sepultamento do pai e clamar: Pai, me perdoa, Pai, me perdoa, Pai, me perdoa. E não ouvir nenhuma resposta, porque já era tarde demais. Perdão, queridos irmãos, é uma temática tão profunda do cristianismo, tão libertadora do cristianismo, e eu gostaria de falar algumas coisas mais para os irmãos sobre o perdão. Você sabia que nenhuma outra religião no mundo fala sobre o perdão? O islamismo não fala, shintoísmo não fala, budismo não fala, somente o cristianismo é que fala sobre o perdão. Porque Deus nos perdoa, amém, irmãos? Deus nos perdoa. E porque Deus nos dá o exemplo do perdão, Ele perdoa as nossas ofensas, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos perdoa para que então nós possamos ser livres, transformados. É o perdão que nos liberta, é o perdão que cura as feridas da alma. Rancor, inveja, ódios, raivas, isso vão gerando cada vez feridas mais amargas dentro do nosso ser. Mas o perdão não. O perdão é cura. Fala comigo, o perdão é cura. É cura para você. É cura para o seu relacionamento. E uma coisa que eu tenho aprendido, Chesterton, um grande pensador do século XVIII, ele falava que o perdão só pode ser exercido por aqueles que são fortes e saudáveis. Então você quer ser uma pessoa saudável? Você quer ser uma pessoa equilibrada? Você quer ser uma pessoa que realmente se diz um discípulo de Cristo Jesus? A disciplina fundamental para mim e para você é o perdão. É o pedir o perdão e oferecer o perdão. Então, eu gostaria de destacar nesta noite 3 princípios sobre essa matéria do perdão. Que para sermos família segundo o coração de Deus, devemos reconhecer nossas falhas e desenvolver um espírito humilde para com Deus e para com os demais familiares. Reconhecer. E eu gostaria que você se lembrasse junto comigo da parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15. E a parábola do filho pródigo nos mostra justamente alguém tomado de si, tomado pela estultícia do próprio coração, alguém se achando melhor do que o outro irmão, roga ao pai que lhe dê a sua herança, ao pai ainda vivo, declarando então a si que ele estava rejeitando o próprio pai, rejeitando a disciplina do próprio pai, rejeitando a autoridade do próprio pai, rejeitando a educação do próprio pai. Mas o incrível da conversa e da história é que o próprio pai dá a ele a herança. Dá a ele a herança. E o que ele vai fazer com a herança? Coisas, queridos irmãos, que às vezes nós estamos atrás e queremos com tanta veemência, e a gente acha que a gente está preparado para determinadas coisas. Aquele menino não estava preparado para viver e não estava preparado para a herança. Por isso que pegou a herança, consumiu-a nas suas volúpias, nas suas luxúrias e perdeu tudo. Perdeu tudo e foi parar aonde? Foi parar
no local onde os porcos eram criados, porque ali havia um tipo de alimentação que ele poderia ter. Mas aí ele cai em si e fala: nem os empregados do meu pai são tão humilhados, são tão maltratados, como eu estou sendo maltratado assim. Então eu prefiro voltar para a casa do meu pai e me tornar um escravo do meu pai, porque lá os escravos são bem tratados. Ele achou, quando ele estava vivendo junto com o pai, que estava tudo errado o que o pai estava fazendo. Ele achou que o pai estava usurpando, explorando ele. Quantos de nós têm uma visão míope da vida? Quantos de nós têm uma visão que está extremamente equivocada da história? E então queremos um direito, algo melhor para o momento em que estamos atravessando. E perdemos tantas bênçãos. Foi o que aconteceu com esse jovem. Mas o coração do jovem, sendo um coração irracível, insensível, egoísta, mesquinho, totalmente voltado a si próprio, caiu em si, decide voltar para a casa do pai, para se tornar um escravo na casa do pai, porque agora para ele seria melhor ser um escravo do pai do que tudo aquilo que ele estava vivendo, porque as escolhas foram erradas. Você consegue entender que o perdão liberta? Mas para haver perdão é preciso um processo de autoconsciência. E aí ele diz então: vou voltar para a casa do meu pai, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra a ti, me perdoa. O filho que estava completamente distante precisou passar por todo um prejuízo para ele e para a família. Precisou passar por toda uma vergonha para ele, porque agora ele volta. Ele não volta como um vencedor, ele volta como um derrotado. Ele não volta como alguém que conquistou algo, ele volta como um fracassado. Mas ele entende que voltar é melhor. E quero dizer uma coisa para os irmãos aqui, muito importante. Quando você não é capaz de reconhecer as situações que atravessam na sua vida, você vai voltar, você vai ficar paralisado em momentos na sua história, da sua existência. Por isso que o perdão vai nos libertar. Porque o perdão é uma tomada de consciência. Eu errei. Fui eu que errei. Eu fiz a escolha errada. Eu falhei. Não foi o meu pai. Eu saí achando que o meu pai era o errado, mas agora eu entendo que o errado era eu. Então é uma tomada de consciência pessoal, individual. E isso é que liberta. Para haver pedido de perdão, precisa haver isso: arrependimento. E o que é o arrependimento? É uma tomada de consciência de que eu errei. Então eu assumo minha culpa, minha culpa, minha culpa e de mais ninguém. A escolha é minha. Todos nós passaremos por isso em nossas vidas. Nós podemos passar isso de uma maneira positiva ou uma maneira negativa. A palavra de Deus está nos ilustrando um caminho negativo de alguém que tentou viver pela sua própria estultícia de coração e mente. Mas a palavra de Deus, então, hoje nos dá uma chance de olharmos para nós, não trilharmos este caminho, e trilharmos um caminho onde nós podemos reconhecer aonde estamos errando, aonde estamos falhando, e nos arrepender. Fala comigo: sem arrependimento, não há salvação. Agora você fala com fé isso, realmente, para você criar uma convicção no seu coração. Sem arrependimento, não há salvação. Não há. Não há. O filho pródigo, então, decide voltar para a casa do pai, mas agora ele já entende que ele não é mais filho,
ele vai voltar para se tornar escravo, porque ele entende que a justiça do Pai ainda é melhor do que qualquer bondade do ímpio no mundo. Presta atenção, querido irmão, querida irmã, acorda nessa vida. A injustiça deste mundo não compensa. Não compensa. É muito melhor a justiça de Deus divina, debaixo dela, com toda certeza, com toda convicção, é melhor do que qualquer injustiça deste mundo. O filho então volta para a casa do pai, mas ao chegar ele é surpreendido. Ele é surpreendido, ele que está agora com as roupas sujas, ele que está agora desfigurado pelas experiências negativas da vida, ele que está agora completamente cheio de vergonha, ele é surpreendido, porque o pai, ele está bem, porque o pai tem amor para derramar, o pai sabe perdoar, e o pai sabe que o que vai curar o coração daquele filho é o perdão. O pai sai correndo em direção ao filho, o filho se surpreende e fica imaginando: gente, como eu joguei fora a minha vida, como eu desperdicei a minha história. Querido irmão e querida irmã, aprenda isso. Aprenda esse segredo espiritual para a sua vida. Corre direto para os colos do Pai, corre direto para os colos de Deus, vá para Ele, em arrependimento santo, em arrependimento da tua alma, da tua vida, do teu coração, porque o que Ele tem para você é muito melhor do que este mundo pode oferecer para você. Esse é o poder do arrependimento, esse é o poder do perdão. O filho então chega, o pai lhe dá então um novo anel, uma nova roupa, dá a ele então uma festa, e ele então é recebido, porque quem tem para nos ensinar sobre o perdão é somente Deus. Amém, irmãos? Agora eu e você, papai, mamãe, é uma lição. Não adianta querer controlar os filhos, não adianta. Eu sempre digo aqui para os irmãos: deixa os meninos correr, uma hora não vai atrás dele não, aprende isso. Ele vai olhar para trás, na hora que ele não te ver, ele vai correndo voltar para o teu colo. Amém? Amém, irmãos? Eu fiz isso com a minha filha Ana Luísa, ela tinha 3 aninhos, lá no Flamboyant. Essa menina fez uma birra e começou a gritar e a chorar. E a Soraya desesperou. Eu falei assim: me dá sua mão, filha, vamos embora. Você vai deixar ela? Calma. Eu vou te ensinar uma grande lição sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. O pai não precisa do amor dos filhos. Papai e mamãe, tem carência aí no seu coração que você fica querendo amor dos seus filhos? O problema não está nos seus filhos, o problema está em você. Porque você não foi feito para ter dependência dos seus filhos. Eu falei para ela: fica tranquila, você vai ver que isso nunca mais vai se repetir na nossa história. E o que é melhor, nem a nossa filha menor vai fazer um negócio desse, porque ela vai contar para ela como que é essa situação de birra. Foi chegando segurança do Flamboyant, foi chegando gente lá e a menina não parava. Da gente andando. Aí a Soraya: eu vou lá. Eu falei assim: não, filha, fica aqui comigo, fica aqui. Daí ela olhou, ela conseguiu olhar e olhar nos meus olhos. Ela levantou do chão e veio correndo. Papai, eu nunca mais vou fazer isso. Papai, você me perdoa? Eu falei para ela: lógico, minha filha. Aqui no colo do seu pai sempre vai haver perdão. Sempre vai haver perdão. Pai e mãe, não seja manipulado pelos seus filhos. Você tem uma autoridade que Deus lhe concedeu. Exercite essa autoridade na força do Espírito Santo de Deus. Você criou um trauma na vida da sua filha. Não, pode ser que seja trauma, mas é uma educação que ela nunca mais vai esquecer na vida dela. Eu tenho certeza que quando ela estiver já alçando seus voos em qualquer lugar, ela sempre vai poder dizer:
na casa do meu pai tem amor, na casa do meu pai tem braços abertos, na casa do meu pai tem alguém que sempre está me esperando, porque sabe que ali tem alguém que cuida e vela pela vida dela. Agora a gente vê uma cambada de pai e mãe frouxo hoje em dia, me desculpa, viu, irmãos? Me desculpa. Pai e mãe têm autoridade, isso começa desde cedo. É você que vai educar o seu filho. Você quer que o seu filho seja o quê? Eu quero que minhas filhas sejam autônomas. Dependam única e exclusivamente de Jesus Cristo. E você? Já falei para elas, tocou a trombeta, não olho nem para trás. Não olho nem para trás. Se vocês quiserem me encontrar para o resto da eternidade, resolvam-se com Jesus, porque eu já ensinei o caminho, a verdade e a vida para vocês. Amém, irmãos? O pai do filho pródigo ensina o seu filho. O seu filho rebelde, ele não vai atrás do filho rebelde, porque ele sabe quem ele é, o que ele está fazendo neste mundo, o que ele está ensinando para os seus filhos. E é o seu filho que volta para casa, não é o pai que vai atrás do filho na casa dele. Agora tem um outro filho. Oh, meu Deus. Filho é uma bênção, viu, irmãos? Filho é uma bênção. Tem um que fala, eu vou embora. Me dá minha herança. E o outro fica ali. Eu queria fazer, né? Mas eu não tenho coragem. Eu queria tanto, mas eu não tenho coragem, né? O outro é corajoso, mas eu não tenho essa coragem. Eu vou ficando por aqui. Quando vê o irmão, vê a festa, pai, que é isso? O senhor nunca me deu uma festa. O pai, que tem amor e sabedoria, vira e fala para o filho, tudo que é meu é teu, meu filho. Amém? Coração de pai e de mãe, não tem um que é melhor do que o outro não, irmãos. Amor é igual, amém? Amor é igual. Aí tem os filhos, né, que fica assim, ele é o xodó da mamãe, ela é o xodó do papai. Não, cura isso na sua vida nessa noite, amém? Amém? A porção sua é Deus que dá. E se Deus está te dando, te colocou, Ele escolheu o pai certo, a mãe certa. Eu penso assim, gente, isso é bonito demais. Quando a gente entende que o perdão a gente não exige, o perdão a gente oferece. Mas o problema é que para você oferecer o perdão, você tem que se perdoar. E é aí que é o grande problema. E aí é o momento onde nós chegamos nessa noite. Se eu não for no trono da graça de Deus, em arrependimento, Pai, fui eu que errei, fui eu que pequei. Somente eu errei. Somente eu pequei. Perdoa, me perdoa. Se eu não for lá para receber esse perdão, eu não vou ser lavado, eu não vou ser restaurado, eu não vou ser curado por Ele. E dentro do ambiente da família, nós precisamos conjugar o verbo perdoar. Nós precisamos viver isso. Mas eu queria deixar algumas ideias para você começar. Os judeus têm uma festa que se chama Yom Kippur, que é o dia do perdão, é o dia do reconhecimento do que Deus fez e Deus faz. Faz um dia do perdão na sua casa. Começa por você, pai. Pede perdão para sua esposa, por você não ter sido o marido que ela sonhava que você seria. Porque a mulher quer que o homem seja, né? Lá em casa é assim, pelo menos, né? Bom administrador, bom mecânico de carro, bom eletricista, encanador então, né? Bom cozinheiro. Eu vou me esforçando em algumas áreas. Eletricista eu não mexo mais. Por recomendação do técnico que foi lá em casa, eu vou ter menos prejuízo de mexer nisso. Nem trocar lâmpada eu troco mais na minha casa, por recomendação, porque da última vez eu quase morri trocando uma simples lâmpada. Talvez é o dia de você pedir perdão. Eu já pedi perdão para a Soraya, eu não sou bom nisso. E você não tem a obrigação de ser bom em tudo, pai. Vamos para as mulheres. Faz o dia das mulheres.
Vocês viram aquele vídeo da mãe querendo... Fala, mãe, fala o que está escrito, o que está escrito. Ai, não dou conta, o que está escrito, o que está escrito, não dou conta, estava escrito assim, eu te perdoo, né? Eu peço perdão, e ela não dava conta. Mas é o dia, mãe, de experimentar a graça de Deus, pedir perdão. Quantas mulheres estão aí, tentando ser perfeitas, só Jesus é perfeito. Fala comigo, só Jesus é perfeito. No momento do perdão, Pai, pede perdão para os seus filhos. Você não vai dar conta de realizar todos os sonhos deles. E você não tem que se sentir culpado por isso. Eu queria comprar as roupas que as minhas filhas querem. Não consigo, já falei para elas. Queria levar elas para comer nos restaurantes que elas querem. Eu falo para elas, não consigo isso. Mas o que eu consigo, eu estou tentando fazer bem feito. Eu vou dar para vocês uma boa escola. Aproveitem essa oportunidade que vocês têm, que eu não tive na minha vida. Aproveitem, estudem. Aí é a hora dos filhos chegar, pai, me perdoa porque eu não te honrei. Mãe, me perdoa porque eu não tive sensibilidade para te amar nos dias que estavam difíceis. Sabe, queridos irmãos, eu queria dizer para vocês que você precisa fazer isso uma prática semanal na sua casa, porque toda semana a mulher tem uma listinha do homem dos erros, e toda semana tem alguém influenciando a cabeça do seu filho, dizendo que você não é um bom pai e dizendo que você não é uma boa mãe. E é nesse momento de família que vocês estão reunidos, a graça de Deus vem poderosamente. Amém? Quantos creem? A graça de Deus vem poderosamente para restaurar o teu lar, restaurar a tua vida e te dar anos de riqueza espiritual, anos de libertação, de firmeza com Deus. Queridos irmãos, será que você já parou para pensar que a grande maioria das enfermidades da alma está relacionada com o tema do perdão? Será que você já parou para pensar nisso? E agora, depois da pandemia, eles estão falando que a explosão está sendo terrível, por falta de perdão. Quantos não conseguiram perdoar os pais? Quantos não conseguiram perdoar irmãos? Quantos que não ligaram no dia das mães para suas mãezinhas? Quantos que não ligaram para o papai para falar com eles? Por falta de perdão. O Pedro é fantástico, viu, irmãos? O Pedro é o cara mais transparente que tinha entre os discípulos. O que precisava falar, ele era o primeiro a falar. Vocês lembram disso, né? E ele chegou e perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o meu irmão? Quantas vezes? Quantas vezes, Senhor? Ele diz: 70 vezes 7. O que isso significa? 490 vezes? Não. Quantas vezes forem necessárias, eu irei perdoar. Amém, irmãos? Então fala junto comigo. Quantas vezes forem necessárias, eu irei perdoar. Vamos falar com fé? Quantas vezes forem necessárias, eu irei perdoar. Perdão é o agente de Deus que reconcilia, faz uma amálgama na família. Para de ficar colocando coisas debaixo dos seus tapetes, escondendo nos armários. Que seja o dia de você abrir os armários, levantar os tapetes e dizer tudo o que precisa ser dito. Sem perdão, queridos, a família adoece. E a família adoecendo, isso é um prejuízo enorme, gente. É um prejuízo enorme. E Deus quer te dar hoje uma bênção da restauração, de você experimentar um milagre incrível na sua casa, na sua família. Um transformar, amém? Quantos aqui querem se transformar? Ele quer te dar isso. E o caminho é o perdão. Se não perdoarmos o próximo,
Sabe o que a palavra de Deus está falando aqui para mim, para você? Se eu não perdoar meu pai, se eu não perdoar meu irmão, se eu não perdoar aquele colega, aquele amigo, aquela pessoa com quem eu trabalhei, se eu não perdoar, sabe o que vai acontecer? Não precisa nem mais vir na igreja, se você não tem disposição para perdoar. Não precisa nem abrir a Bíblia, é sério. Não adianta nem orar, é sério isso. Se você não perdoar, nem as tuas orações chegam no trono da graça. E se você não se humilhar diante de Deus, se confessarmos os nossos pecados, se não confessarmos os nossos pecados, se não nos humilharmos diante de Deus, não vamos experimentar a cura, a libertação, a transformação de Deus. Eu não quero que você saia daqui nessa noite sem entender o tamanho da obra que Deus deseja fazer, o tamanho da obra que significa perdoar, da excelência que existe nessa obra que Deus faz, que é o perdão. Antes de Jesus falar na cruz do Calvário, está consumado, sabe o que ele disse? Ele disse: Pai, perdoa-lhes. Antes da última oração, a oração foi: Pai, perdoa-lhes. Será que você entende que essa matéria é a matéria mais singular do cristianismo? É a matéria mais profunda do cristianismo? É a matéria primordial para mim e para você? É a matéria singular de todo esse mês da família. Como eu gostaria que você compreendesse isso nesta noite. Que nós precisamos mergulhar no perdão e sermos transformados pela graça do perdão. Antes de Jesus falar, está consumado, ele fala: Pai, perdoa. Antes de encerrar nessa noite, eu quero te dizer, se reconcilia com Deus, arrependimento, ora a Ele, em arrependimento, em confissão de pecado, e seja liberto. Antes de encerrar esta mensagem, ao se reconciliar com Deus, coloca aquelas feridas que você tem, sabe? Aquelas pessoas, uma grande amiga, uma pessoa tão especial na minha vida, ela falava assim para mim: eu sei que eu estou errada, eu não consigo perdoar, eu não quero perdoar e eu não vou perdoar. Eu falei para ela: você já parou para pensar que esse veneno não vai chegar no outro de jeito nenhum, mas que esse veneno está corroendo a tua vida, a tua história, e você é tão linda, e você é tão especial, Deus te fez de uma maneira tão grande, que você deveria então perdoar e limpar essa sua alma, esse seu coração. Ela já faleceu. A última vez que eu a visitei, foi uma tarde bem chuvosa. Eu cheguei lá no hospital, ela já estava nos tratamentos finais, paliativos, de um câncer que atingiu ela por mais de 12 anos. Durante esses 12 anos a gente se encontrava e era muito gostoso os encontros. Mas nesse dia, nessa tarde que eu estive lá com ela, ela falou para mim assim: hoje eu entendo o que você me disse 10 anos atrás. Eu acabei com a minha vida, porque eu não perdoei. Mas Carlos, hoje eu estou perdoando. Você liga para fulano? Ligo. Liguei para ele. Oi, pastor Carlos. Ô pastor, como é que ela está? Falei: está mal aqui. Eu queria tanto falar com ela. Então fala com ela. E ela falou para ele: eu te perdoo. No outro dia,
ela foi para os braços do Pai. Porque o perdão é uma cura para a alma, é uma cura para a sua vida, é a cura para a sua família, é a transformação da vida. O perdão é o milagre de Deus por nós. O perdão é o que faz a família ser o ambiente mais gostoso para a gente viver todos os dias da nossa vida. É no perdão que acontece a restauração da vida. É no perdão, é quando a gente olha para o Deus eterno com os braços abertos, a gente se sente abrigado por Ele, e a gente se sente, Senhor, o Senhor me perdoou, e Ele fala, eu te perdoei, meu filho em Cristo, eu te perdoei em Cristo Jesus, naquela cruz eu te perdoei, meu filho, naquela cruz eu limpei tua vida, eu paguei o escrito de sua dívida, naquela cruz agora, não tem mais acusação, não tem mais nenhum levante das trevas sobre a sua vida, porque agora naquela cruz, o meu sangue, o sangue do meu filho, te limpou, te salvou, e você é mais alvo do que a neve, e agora o teu nome está escrito no livro da vida, e agora você tem o preceito da redenção, no preceito da salvação, você tem esperança eterna, e ali nesse encontro que você tem, maravilhoso com esse Deus, e você recebe esse perdão, e você oferece esse perdão. Que hoje você seja transformado pela graça do Senhor Jesus. Faz a seguinte oração: Pai, me ensina a perdoar. Feche os teus olhos e ora. Pai, nos ensina a perdoar, nos ensina a experimentar essa preciosa salvação, nos ensina a vivermos a experiência do perdão em nossas casas, a experiência deste amor que acolhe, que transforma, que liberta. Pai, eu oro a Deus por aqueles que foram marcados em suas vidas. Tem tantas histórias tristes, Senhor. Eu sei que o Senhor conhece cada uma delas. Que hoje eles recebam, ó Deus, esse bálsamo do Senhor que cura, que fecha as feridas, que tira, ó Deus, aquelas feridas que estão purulentas, e vai limpando, e vai fazendo aquela asepsia, e ó Deus, não fica nem a cicatriz para que a gente veja, que hoje, ó Deus, essa graça seja derramada nos corações. Pai, limpa as raízes de amargura, o rancor, limpa a alma do teu povo, Senhor. Que hoje haja esse derramar, Senhor, do teu Espírito sobre nós. Ensina-nos a perdoar, Senhor. Pai, que em nossas casas haja perdão, ó Deus, que os nossos filhos se tornem verdadeiros amigos, homens e mulheres cheios do Teu Espírito, ó Pai, que em nossos lares reine, ó Deus, a festa da restauração, a festa da reconciliação, como foi ali no Filho Pródigo, Senhor, que em nossas vidas, ó Deus, seja sempre, ó Deus, o exalar deste Teu amor, ó Deus, o exalar desta Tua graça sem par. Ó Deus, que nesta noite o Senhor, ó Deus, nos abençoe e nos guarde, o Senhor nos conduza à Tua vontade, ao Teu querer, o Senhor faça, ó Deus, com que nossas famílias vivam a Tua boa, perfeita e agradável vontade, e que nós, ó Deus, aprendamos a perdoar, assim como temos perdoado aqueles a quem nos ofendem. E que, ó Deus, que com a Tua graça, nós vivamos sempre na Tua santa presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.